Paulo Curado, diretor de inovação do CPQD. Essa sopa de letrinha que ele vai explicar para nós. Paulo, se apresenta aí, conta para quem não te conhece, conta um pouco aí quem é o Paulo, fala um pouco também do painel de ontem, como que foi. Fica à vontade, a casa é sua. Tá joia. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade da gente aqui. A gente tem muita honra de fazer, de trabalhar. Meu nome é Paulo Curado, eu sou engenheiro. Eu trabalho com telecomunicações há bastante tempo, há 37 anos, mais ou menos, desde 86 que eu trabalho no CPQD. O CPQD é Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, uma fundação privada, originária da privatização da Telebrás, tem como propósito gerar conhecimento, riqueza, inovação para a nossa sociedade através de inovações em telecomunicações, tá? Pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho uma trajetória grande, eu comecei lá na década de 80 com fibras óticas, original de fibras óticas. Eu cheguei numa época onde o pessoal, os físicos, os cientistas tinham desenvolvido a fibra, precisavam transformar isso num produto que chegasse ao mercado, num cabo. Então esse foi o meu trabalho. Desde então eu fiz várias coisas, trabalhei com cabos, trabalhei com temas, e hoje a minha função é como levar essa tecnologia através do ecossistema de inovação. Que é mais ou menos o que a gente tem visto aqui na feira, né? Ou seja, o encontro de atores, de vários atores, de fornecedores de tecnologia, demandadores de tecnologia dos ISPs, de estudantes da academia, dos atores de fomento, ou seja, todo o ecossistema de inovação e de telecomunicações e tecnologia da informação e comunicação. Então, a nossa função é essa, desenvolver tecnologia. Hoje, o CPQD ele tem uma atuação muito forte em conectividade. Então, se você olhar 5G, a gente, tanto no 4G como no 5G, a gente fez o suporte ao Estado brasileiro na implementação, na escolha das frequências. A gente tem uma linha muito grande de inteligência artificial em conectividade, tanto sem fio quanto em ótica, né? PQD é especialista em comunicações óticas, em fibra ótica. A gente tem uma área também de blockchain, também muito atuante. E a gente tem mais de 4.000 clientes. Vocês usam coisas muitas vezes sem saber que é o CPQD. Quando você usa um celular, provavelmente ele foi certificado no CPQD, foi testado lá dentro. Quando você usa, quando você pede uma banda larga numa operadora, um sistema que gerencia, que faz o cadastro disso, é um cadastro do CPQD. Se você usa uns sistemas aí de pedágio eletrônico, a fatura que você recebe é uma fatura criada por uma máquina do CPQD. A gente tem várias coisas que são ligadas. E aqui a gente está, eu especificamente da parte de conectividade de fibras óticas, a gente teve um painel muito interessante. Já começa com ele agora? Já Começa direto? vamos. Porque é assim, quando eu conversei com o pessoal da Netcom, a Netcom a gente já acompanha há bastante tempo, né? E a Netcom tem uma tradição muito forte de fazer essas conexões. Juntar os atores. Aos atores, ou seja, as grandes operadoras, eu acho que foi um dos primeiros lugares que os ISPs começaram a vir bastante. Não tem só grandes fabricantes, tem o pequeno fabricante, tem o distribuidor, ou seja, consegue trazer o ecossistema inteiro, prestadores de serviço, né? Então a gente sempre acompanhou. E o primeiro desafio, e aí já vem até uma coisa interessante que o pessoal vira aqui mesmo, é o seguinte: depois da pandemia, eu acho que é o primeiro evento que eu participo está mais livre no sentido que a gente está com menos restrições, que as empresas estão vindo, que as pessoas já estão mais bem situadas, porque a pandemia fez com que a tecnologia se acelerasse muito. Demais. Uma coisa que era para 10 anos teve que se resolver em 3 meses. Isso. Agora, por outro lado, também trouxe os problemas que viriam lá na frente. Já falando nesses problemas que viriam para frente, a gente, num bate-papo informal aqui, você falou realmente sobre toda essa evolução que aconteceu e sobre esses problemas. Especifica um pouquinho para a gente, que foi aquela demanda grande e tal, específica para a gente. Você imagina, antes da pandemia, a gente tinha uma expectativa que a questão da penetração da fibra ótica tinha uma velocidade, a demanda por banda larga teria uma velocidade, né? E do dia para a noite, todo mundo precisava ter internet em casa, todo mundo precisava de conectividade. Então isso foi um esforço muito grande, aí o setor de telecomunicações, principalmente as ISPs, aí eu falo muito isso porque a grande expansão foi delas, trouxe para a sociedade a conectividade.
trouxe numa velocidade grande e um pouco desordenada, no sentido de tem cidades que têm 3, 4 operadores de uma vez. Isso, numa hora onde você tem uma demanda grande, parece que o mercado é grande, mas quando você pega cidades pequenas com 2 ou 3 fornecedores de internet, faz com que o preço baixe. E é o que a gente começou a discutir no painel. Ou seja, nós temos um desafio lá das redes, está todo mundo andando na rua e vendo o que está acontecendo nos postes, né? A gente chamou ontem de pé de CTO. Isso, é um pé de CTO lá. O Márcio Vitali deve ter vindo falar. Pé de CTO. Está nascendo um pé de CTO. O que acontece? A hora que você vê isso, não tem mais lugar para expandir. Agora, como é que a tecnologia pode ajudar nisso? É o que a gente discutiu lá. Olha, agora em vez de cabo de 36 fibras, eu tenho cabo de 800, 240. Será que não está na hora da gente substituir isso? Será que não está na hora de ter mais compacto, cabo, o dispositivo que está lá ser mais compacto para usar melhor a infraestrutura? Então esse é um dos aspectos que a gente discutiu. Compactação, discutir um pouquinho de ESG, ou seja, o papel do ESG nesse desafio de rede. E as operadoras de telecom e os ISPs colocaram os desafios, porque eles têm desafio de tecnologia, que a gente colocou, né? É aquela história que eu citei até para você, né? Dá um exemplo pessoal, porque o exemplo é que o pessoal de tecnologia é muito apaixonado pela rede, pelo anzol, mas ele tem que pensar qual que é o peixe que ele vai pescar, que é o cliente. Pescar. Então, o operador colocou, eu estou com essa dificuldade também. Como é que eu vou aumentar a minha rentabilidade? Como é que eu diminuo o meu custo? Como é que eu trago mais cliente para aquilo ali? Usando a tecnologia, usando tudo que já existe no mercado, transformando isso em monetização. E também um aspecto que foi tratado, e hoje deve aprofundar hoje à tarde aqui, é a questão da mudança dos atores na cadeia de valor. O que é? Surgiu uma tal de rede neutra agora. E era uma coisa que não existia um tempo atrás. Surgiu aqui no negócio, ou seja, você tem uma rede que é serviço e outra que é infraestrutura. E essa de infraestrutura está oferecendo para os ESP. Você não precisa expandir a sua rede. Você vai com a minha, só que o ESP ou o provedor de serviço fala, peraí, mas eu vou colocar a minha rede naquele cara que vai pegar o meu lucro todo. Então existe uma questão econômica que foi discutida também. Então, do lado da tecnologia, mostrar que existe tecnologia disponível para enfrentar esses problemas que a gente tem, né? Um dos problemas que a gente já colocou tecnologia é o seguinte, falta mão de obra no setor. Falta mão de obra. E é justamente sobre isso que o Feras em Rede vem falando para vocês, que falta mão de obra. A gente está aqui para fomentar. Todos os painéis que estão sendo falados aí, a gente traz o pessoal aqui para estar conversando com eles. E a minha pergunta do Feras em Rede é, como que está a questão da mão de obra? E aí o Paulo pode falar um pouco para a gente, e também ele, lidando com tecnologia todo esse tempo, sabe que foi uma evolução muito grande e que o mercado vai ser cibernético, precisa mão de obra. Veja, quando eu falei que acelerou tudo, você aumentou um dado interessante colocado no painel ontem. Hoje, 90% das cidades no Brasil têm fibra ótica. Tá? Ou seja, tem muita cidade com muito. Só que a formação de gente tinha que ser tão rápida quanto foi a expansão da fibra, que não foi. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. Isso é um problema do mundo. Então, pessoas que têm o skill, e num país como o nosso, vamos falar sério, é um país que precisa de emprego. Né? Não, precisa de emprego de qualidade. Não só de emprego, mas de oportunidade, de oportunidade para as pessoas. Então, existem o setor como um todo, e aí não pensar como empresa e pensar como setor, e o próprio Ministério tem que pensar nisso, em ações, consiga fomentar a formação de gente para essa área. É justamente sobre isso que o Feras em Rede vem buscando o apoio de vocês, buscando o apoio das feiras, falando, gente, o serviço está aí, cadê a mão de obra? É isso, e aí que mostra, lá quando você mostra uma tecnologia que em vez de você... Porque uma fibra ótica, hoje você lança a fibra, você tem que emendar, colocar um conector. Apareceram soluções de cabos já pré-conectorizados, redes pré-conectorizadas, de tal maneira que facilite e você tenha uma mão de obra mais adequada, seja mais fácil de treinar a mão de obra para fazer isso. A ideia é que estão otimizando
a mão de obra para não cobrar muito de alguém, falar, cara, você tem que sair com a máquina cara, você tem que ter um conhecimento caro. Mas olha, mas mesmo assim, mesmo tendo tecnologia, assim, a sociedade está demandando por soluções Rápidas e imediatas. muito rápidas, e essa demanda, ela vai continuar. Tá? E tem coisa que não adianta, a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Na parte de tecnologia, nessa parte de fibra, de instalação, de atendimento, não vai ter tanta automação assim. Não tem, como é que fala? Não tem ação para lançar fibra. Pode até melhorar, pode até ficar mais otimizado, mas vai existir sempre esse tipo. Entendeu? É diferente de algumas outras áreas onde a inteligência artificial entra, não nessa panaceia que falam todos, né? Que ela tem sua limitação. Tem. Ela não vai fazer a mão de obra assim, ela está restrita, né? Já teve muito, principalmente a operação de redes hoje, né? A operação dos redes, dos sistemas, usa muito inteligência artificial já embarcada nos equipamentos. Para a parte racional, né? Para a parte racional e coisas que hoje, roteamento, inteligência, as decisões. As decisões. Mas a gente tem, se vocês estão trabalhando aqui na questão de formação de gente, eu vejo iniciativas como o Senai, como outras instituições já oferecendo, tá, treinamento, capacitação nessa área, e realmente existe uma demanda para isso e vai continuar existindo, e eu ainda acredito que a gente vai conseguir, de alguma maneira, atender isso daí, tá? Porque se você for numa área de desenvolvimento de tecnologia, é mais grave ainda, né? Não, era justamente sobre isso que eu ia perguntar para você, porque vocês são as pessoas que criam toda essa fomentação, né, para o mercado, e como que está essa questão? Vocês estão encontrando essas mãos de obra, vocês também estão com essa necessidade? A gente, nesse período, principalmente o remoto, fez com que a gente perdesse muita gente. Muita gente saiu daqui ou muita gente continua aqui no Brasil, mas trabalhando para empresas de fora. É isso que eu vou falar, porque a mão de obra que tinha boa aqui, de alguma forma... Isso. Além do mais, assim, com o dólar... Isso. Ainda tem um fator de monetização ainda. Dólar muito alto, as pessoas foram, e eu acho que vai. Agora, com essa mudança, e as big techs aí, as empresas também deram uma retração, a gente já está conseguindo atrair um pouco dessas pessoas e expatriar essas pessoas e fazer com que elas trabalhem em projetos legais, porque em termos de tecnologia, e aí eu vou falar uma coisa, pode achar, eu tenho muita confiança, tá? A gente não fica devendo muito a outros países. Não. A gente tem aí, você falou que tem muitos chineses aqui, né? A gente discutiu isso no painel. A China é responsável por 60% do mercado, 55% do mercado de fibra. Se eles tiverem uma pequena retração lá, o mercado brasileiro é 2,4% do mundo. Então, qualquer coisa que eles tenham de excesso para lá, eles podem trazer para cá preços muito baixos. E isso daí, em termos de indústria, no país é complicado, entendeu? Porque os fornecedores, eles querem mais baixo custo, eles estão sendo desafiados. Por outro lado, você também tem um ecossistema local de fornecimento que precisa ser preservado, porque durante a pandemia, não sei se você tem esse dado, tá? De 60% a 70% do fornecimento foi feito de empresas no Brasil. O Brasil continuou tendo. Então, é isso que eu ia falar. Então, essa mudança da cadeia faz com que a gente ache importante ter pessoas aqui que façam, tá? Então, a gente não pode importar a gente. Para não deixar um problema de fora afetar o nosso país. Exatamente, de colocar. E é muito legal a gente ter vindo aqui, eu ter vindo na feira, e eu gosto muito de vir aqui. O Netcom sempre tem a tradição de ter uma feira muito pujante, é de você encontrar as pessoas e poder discutir esses problemas e detectar. Porque a gente só resolve os problemas a partir do momento que a gente detecta eles e tem consciência deles. Consciência deles, isso que eu ia falar. Essa consciência é muito bom, e através de informações de outras pessoas, porque às vezes você está indo numa direção, mas você fala, aí alguém vem e dá só um mindset e fala assim, mas tem isso também. Mas tem outra coisinha que vai fazendo. Mas a gente tem visto e viajo, né? Eu estou trabalhando muito hoje. A gente tem uma iniciativa no CPQD, que eu sou responsável, chamada Venturi CPQD, que é estimular o empreendedorismo. Tá? Porque além dessa questão de falta de mão de obra aqui do mercado, a oportunidade para os empreendedores está aí.
o ecossistema de startup para você colocar. Pessoas que têm ideias, que têm criatividade, que queiram empreender, a gente tem instrumentos hoje para ajudar a empreender, para desenvolver a ideia, e o CPQD, como desenvolvedor de tecnologia, a gente quer tirar muito, não são empresas grandes, a gente já fez nesses últimos 3 anos, a gente fez projetos com mais de 160 startups, tá? Com mais de 90 produtos que estão no mercado de telecom, de tudo quanto é jeito, é software que vai, o software de gestão, é um equipamento que vai fazer uma medição, é um conector que veio do lado, é o reaproveitamento de um material que está lá no meio. E como que funciona? Alguém que tiver uma startup, alguma coisa que queira, a gente funciona para ter essa conexão com você? A gente tem, no CPQD, a gente tem uma iniciativa chamada Venture CPQD, onde a gente tem algumas linhas que a gente chama de teste de inovação. Então tem uma de água sustentável, indústria do futuro, saúde acessível e energia mais limpa. Não está ligado somente no ramo de telecom, ele tá... É o telecom para resolver problemas. Então, quando você vai lá, no agro sustentável, eu tenho telecomunicações para tornar o agro mais sustentável, para economizar energia, para você poder monitorar a plantação. Isso torna, você usa a conectividade para resolver um desafio que nós temos, o seguinte, nós temos que alimentar mais gente sem destruir o meio ambiente com a mesma área. Você só consegue isso através de tecnologia. Menos é mais. Menos é mais. E a tecnologia que precisa, tanto no campo quanto para a indústria, é de telecomunicações, porque ela é que promove o uso da inteligência artificial, ela é que faz com que você gere a riqueza. E dê a velocidade. Isso. É daí que eu falo que agora a recuperação da nossa indústria, a melhoria da nossa agricultura e a melhoria da qualidade de vida, conectividade, telecomunicações tem um papel central. E aí nós vamos precisar cada vez mais gente trabalhando com isso. E mais mão de obra, e mais mão de obra e mais oportunidade tanto para trabalho quanto para empreender. E eu vou falar para você, não dá nem para se imaginar tudo que vai acontecer. Você, Paulo, o que você imagina para daqui mais 10 anos, assim, vivendo toda essa velocidade que você mesmo está contando, né? É que assim, a gente fala muito, voltando àquela história do peixe e da rede. Uma coisa é você começar a adoção de uma tecnologia. A tecnologia ela demora um tempo de maturação, né? Antigamente, quando você pega a televisão demorou para todo mundo ter em casa, ter 90%, demorou 70 anos. Telefone demorou 50 e pouco. E para pôr ela colorida, que punhava aquela telinha na frente aí. Isso. Agora, se você for, o fax nasceu e morreu, o celular, em 10 anos, a gente já tem quase todo mundo com celular, tá? O 4G hoje, a gente está com 50%, 50% das pessoas. Nós temos um período ainda para adoção. Então, uma coisa é a possibilidade de ter. A outra coisa é quando você vai adotando. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente tenha agricultura mais digital, agredindo menos o meio ambiente, usando mais tecnologia, você fixando o pessoal no campo, porque vai ser trabalho diferente. Nós vamos ter uma indústria mais produtiva. A gente vai melhorar a qualidade de atendimento da população através de serviços digitais de saúde, onde o cara tem acesso mais rápido à saúde, marca consulta mais rápido. O que eu brinco com o pessoal é o seguinte: atendimento virtual não é videoconferência de consulta. São coisas diferentes. O cara, quando vai fazer, ele vai ter condição de fazer um exame remoto, vai ter condição de ter outros dados para as pessoas. Nós vamos ter uma educação de melhor qualidade usando telecomunicações. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre essa questão de dados, né? Porque a gente está muito, muito nessa questão dos dados e os dados da saúde. Então, como que vai lidar com a pessoa longe? Mas criando um histórico dela, vai conseguir... A hora que você unifica as informações, já é um ganho. Já é um ganho. Já é um ganho. Mas você tem possibilidades imensas de você levar um atendimento especializado e não necessariamente o médico está presente. Você pode fazer testes, você pode ir em locais diferenciados para fazer isso. Você pode juntar dados que não tem, desde você ter uma câmera infravermelha de ver a temperatura da pessoa, como ter um dispositivo onde ela possa pôr o dedo e depositar uma gota de sangue, fazer um dispositivo, o exame remoto. Ou seja, você ter um device na casa onde você não precisa se deslocar para fazer o exame,
de uma população que está ficando mais velha. A migração do povo, que era esse povo que tinha necessidade de água, que tinha necessidade de luz, agora o caminho é... É que assim, conectividade, ele deixou de ser um luxo ou uma necessidade, ele passou a ser uma necessidade básica. E é por isso que a gente precisa de mais e mais conectividade e precisa colocar tecnologia, mas tecnologia não por ela ser cool, não por ela ser legal, mas que ela resolva problemas que a população tenha, que a economia tenha e que traga mais progresso e mais riqueza para a gente aqui. É isso que a gente tem que trazer mais bem-estar. O indicador de uma cidade inteligente não é a quantidade de telefones que você tenha, é como o IDH mudou para isso. Quanto que o índice de desenvolvimento humano de uma cidade muda é o indicador se ela é uma cidade inteligente ou não. Senão eu vou ter uma cidade digital, não vai ser uma cidade inteligente. É isso que eu ia falar, fazer essa ênfase entre digital e inteligente. Para onde é que muda? Mas eu já vi... Muda que, na realidade, uma, você tem uma tecnologia disponível, a outra, essa tecnologia a serviço da melhoria da qualidade de vida de uma população ou de um determinado segmento da população. Top. E é por isso que é essa transformação que a gente está tendo agora, não é essa que está vindo, a tecnologia, está vendo? E aí eu posso citar um monte de tecnologias que a gente tem. Porque se você olhar, daqui a 10 anos, a gente vai começar, a gente está começando, enquanto está falando de 5G aqui, a gente começou o projeto de 6G. O projeto de 6G, ele já prevê uma internet dos sentidos, ela já prevê holografia, ele já prevê outros tipos de conectividade. Mais banda, mais velocidade. Mais banda, mais velocidade, mais necessidade de conectividade e conexão. E aí a gente vai ter, levando agora, terminando o 4G, que ainda tem um período, muito do que a gente tem hoje é 4G. A grande... A massa... É o que nós falamos ontem no painel. No painel. Todo mundo colocou 5G no teu celular, né? Você tem um celular 5G, você tem um serviço. Alguém te falou que ele vai cobrar 250, 300 reais para ter serviço? Quando falar, você vai querer? Usar os WhatsApp 5G não vale a pena, cara. O 4G é excelente para o WhatsApp, é excelente para ver o Facebook, para ver filme é uma maravilha. Talvez um joguinho mais elaborado, talvez valha a pena. Agora, para um robô, numa operação, ele é fundamental. Para uma operação de uma máquina à distância, ele é fundamental, entendeu? Então, as aplicações mais imediatas vão precisar, mas o cidadão comum vai aos poucos tomando consciência, tendo essa necessidade. E esse tempo também de maturação é bom porque o preço também acaba baixando, oferta e demanda, né? Com oferta e demanda, o preço vai baixar. Mas sempre pensando, acho que você tocou num ponto aqui que a gente tem assim, passando, de passagem. Uhum. É a questão de formação, né? Não só para o desenvolvimento da tecnologia, como o uso da tecnologia. É a educação digital. O maior problema hoje, o maior problema que todos os provedores porque assim, foi uma evolução muito rápida e não deu tempo do povo se adequar a isso. Então, a gente precisa fomentar a mão de obra, a gente precisa fomentar treinamentos, cursos, tornar mais próximo das pessoas que realmente estão buscando, porque emprego todo mundo precisa. Mas não tem mão de obra qualificada. Mas ó, e também tem um lado que a gente precisa abordar, que é a questão da educação digital da população. Ou seja, hoje a gente tem muito, vamos dizer, golpe, tem muita coisa, porque as pessoas não têm uma educação digital. São pessoas que a gente chama de migrantes digitais. São pessoas que nasceram no analógico e foram migrando. Jovem, crianças, não tem esse problema, eles já nasceram... Eles usam natural. É nativo deles, né? Mas uma grande parte da população, que são os imigrantes digitais, não tem a familiaridade. Então, eu acho que isso também é uma tarefa do Estado, a gente começar a colocar, para essas pessoas terem o benefício também disso. Saberem. E a gente estava falando sobre isso ontem com o Ronaldo Couto, justamente porque pegava-se as pessoas brutas, aquelas pessoas mais abruptas, que querem para lançar cabo, querem o serviço pesado, e agora elas precisam, que são as pessoas que criaram a rede, cuidar do peixe. Isso. E como é que esses caras vão cuidar do peixe? Eles precisam de treinamento, precisam de formação, precisa que o mercado aí hoje, que o governo, que todos esses órgãos se juntem e entreguem uma melhor, porque não adianta você chegar lá e falar pro cara, ó, tá bom, tá aí, entregue seu serviço e tchau. Não.
tem que perder um pouquinho do tempo, ele tem que ser educado para ele educar a nossa população. A gente tem que investir nas pessoas. Isso aí. O investimento não só em equipamentos, como a gente está vendo, em técnica, mas investir nas pessoas, investir na qualificação delas. Eu acho que isso é uma tarefa que a gente vai precisar bastante colocar. Vocês estão Fomentando isso aí. fomentando isso. E a gente tem que pensar nisso como sociedade. Cada um tem o seu aspecto, né? O CPQD está pensando nisso, está promovendo capacitações também. Eu citei para você, a gente tem um programa de residência tecnológica, tem chamadas para isso. Residência onde o cara recebe uma formação, depois ele faz uma residência, ele trabalha nos projetos para ganhar experiência. Tem a gente, outras instituições aí da sociedade civil também trabalhando nisso, tá? Eu prezo muito, o Senai tem um trabalho belíssimo no Brasil inteiro, onde eles estão adequando os novos Treinamento. classificações a isso, o Senai São Paulo, Senai, todos os Senais aqui do Brasil fazem isso, e é muito meritório, é uma iniciativa muito legal que a gente tem. Mas a gente tem também a parte econômica, a gente tem que fazer com que as empresas se encontrem, né? Com que a tecnologia chegue para essas empresas, e é um pouco daquilo que a gente está discutindo hoje aqui, que a gente está mostrando, como que a inteligência artificial está incluída dentro do desenvolvimento de tecnologia de fibra, tá? Como a virtualização, o cloud computing está lá, como a inteligência artificial na borda, ou seja, a inteligência artificial no dispositivo está lá, como que o blockchain, porque o pessoal pensa em blockchain em dinheiro, mas não é só em dinheiro. A gente tem um trabalho interessantíssimo de blockchain sobre a origem de boi, de carne, tá? A gente faz a rastreabilidade da cadeia toda, saber se aquela carne que a gente está consumindo lá no supermercado, se ela foi produzida por um boi que usou um pasto inadequado, que ração que ele teve, que tipo de vacina ele teve. Evitando um monte de problema de saúde. E a gente rastreando tudo isso para até estimular para que se agrida menos o meio ambiente. Tem isso em carne, a gente vai começar a ter isso em algodão, a gente vai ter isso em soja. Isso agrega valor para o produto brasileiro. Que top. Agrega valor para a gente e torna a sociedade mais sustentável. E as pessoas têm o consumo consciente, onde a gente imagina que todo mundo tem que ter essa preocupação, vai poder consumir. E uma tecnologia que aparentemente, mas blockchain não é só o NFT, não é uma coisa do mercado financeiro. Não. É uma coisa que dá uma rastreabilidade. Ele dá um histórico, ele dá o histórico todo. Esse histórico não pode ser modificado. Então é uma tecnologia que em cadeias de fornecimento pode ser extremamente útil para a nossa sociedade. Criando mais processo, deixando mais rápido, sabendo se ela realmente é viável, né? Se pode continuar. E sabendo a origem das coisas que a gente está consumindo, que muitas vezes a gente tem que saber prazo de validade, a gente tem que saber como que isso vai. E aí você pega coisas assim que são... Eu vou falar de algumas coisas mais interessantes para você entender. Por exemplo, nós temos um projeto lá de uma empresa que faz a identificação do boi pelo focinho dele. Caramba! Então, e isso não precisa mais marcar o boi, não tem nada. Você tira uma foto do focinho dele e consegue identificar. Tem um outro problema legal que vem assim. Você sabe que a abelha é tem uma falta de abelhas aqui no Brasil, né? Tem uma empresa, uma startup que aluga abelha. Aluga abelha? Aluga abelha. E ela aumenta a produtividade. Lá o que o cara fala, o que eles falam lá, eles testaram é o seguinte: a cada saco de café que gasta no aluguel da abelha, ele tem 5 de produtividade. Ou seja, ele pega as abelhas, vai lá, põe na plantação de café, as abelhas trabalham na polinização lá da plantação, aumenta a produtividade, a hora que termina aquele coisa, ele tira aquela e manda para o outro lado. E a gente fez uma inteligência artificial para fazer análise remota. Ele tira a foto da atividade lá e sabe se ele está sendo produtivo ou não aquilo lá. Então é uma coisa que você olha assim, pô, mas olha, o cara entendia do negócio, é uma startup que está crescendo e tá. Eu tô colocando. Nossa, nós estamos. Estou viajando aqui agora, porque assim, a gente acaba imaginando o telecom somente como roteador, somente como casa. A gente não consegue ter essa dimensão. E falando com você agora, eu viajei, porque falei assim, então, tá aí a explicação do IPv6, por que tanto monitoramento de IP,
justamente por causa dessas abelhas, por causa do grande volume de ativos que vão monitorar com tudo isso. Então, ó, na agricultura, a gente fez um projeto muito bonito aqui perto de Sorocaba, em São Miguel Arcanjo. É um lugar que tem muito pequeno produtor. Qual que era o problema que eles tinham? Comercialização e manejo da agricultura. Comercialização, para quem que ele vende? Ele vendia para atravessador. Então, quando a gente fez a conectividade lá e colocou o conceito de DAT, que é um distrito agrotecnológico, a gente levou as startups oferecendo serviço. O que a startup oferece para ele? Você me diz qual a produção que você tem, tira uma foto e eu comercializo através do teu do marketplace direto pro produtor, ou pro supermercado, ou pro CA. Tirando o monopólio. Tira o atravessador. O que acontece? A renda desse pessoal aumentou de 25% a 30%. Isso é louco. A agricultura... Então, isso daí... E o que ele precisava? Ele precisava de uma startup que está fazendo isso. O modelo de negócio da startup não é de cobrar do produtor. Quem paga é o supermercado, porque precisa de produto fresco, precisa de ter continuidade, saber da origem. Entendeu? Modelo de negócio extremamente virtuoso. O que o produtor precisa? Conectividade. Falando de forma técnica, nós que somos de telecom, fez uma VPN. Na realidade, ele fez... Não era nem uma VPN, ele não precisou. Só demos... O que nós demos para ele foi 10 MB de internet. Tá? O resto ele... Conectou ele. Show de bola, show de bola. Pessoal, nós estamos aqui na Netcom 2023, a 10ª edição, que acontece aqui na Expo Center Norte, em São Paulo. Então você que não veio ainda, vem pra cá, tem muita coisa acontecendo. Estamos com a feira aqui, com muita novidade, com muita tecnologia. Nós estamos aqui com o Paulo Curado. Rapaz, eu tô aqui de boca aberta com tanta informação e com tanta coisa para mim aprender. Ele, inclusive, vai falar um pouco da sigla, o que é o PQD. E eu já fui curiar aqui, eu falei, o que é o PQD? Mas o PQD nada mais é, o Paulo vai explicar pra gente aí o que é o PQD. Nossa origem era um centro, né, C, pesquisa, o PQ e D de desenvolvimento, tá? Era uma sigla. Quando a gente foi privatizado, só que a gente está há 47 anos, a nossa instituição existe. Quando foi privatizado, a gente tinha que dar um nome, era a fundação, foi a Fundação CPQD. Só que o CPQD deixou de ser um acrônimo, ou seja, uma junção de letrinhas, para ser quase um nome próprio. Então, hoje, o CPQD é uma marca, tá? Uma marca de um centro de pesquisa, tá? Nós somos um centro de pesquisa de telecomunicações, que tem como finalidade preservar a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Nós somos criados por uma lei, mas somos uma entidade privada. A gente tem que gerar nossa receita, nós não recebemos dinheiro de ninguém. Eu ia fazer essa pergunta justamente. A gente gera receita, o resultado que a gente tem, a gente reinveste no negócio. Nós não temos dono, não temos acionista, nós temos um conselho curador e a gente é medido pela quantidade de tecnologias e pela quantidade de impacto que nós temos na sociedade. Quanto de emprego nós geramos, quanto de riqueza nós estamos gerando para os nossos clientes, quanto de tecnologia e bem-estar nós estamos fazendo para a nossa sociedade. Cada real que a gente gasta no CPQD gera 8 na economia. Paulo, tem que estar estudando sempre, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre buscando. E qual que é o meio que vocês lá usam para isso? Sempre estando conectado com jovens? Como que funciona essa questão de startup, esse negócio? A gente já, no passado, no começo, não existia esse ecossistema, a gente criava empresas. Criamos várias. Tem empresas do CPQD que estão na bolsa hoje. Que top. Quando começou o movimento do ecossistema, começou a se desenvolver, e a gente tem muito para desenvolver no Brasil ainda, nosso ecossistema ainda prescinde de mais investimento, a gente parou de criar empresas e nós começamos a trabalhar em conjunto com as startups. Ou seja, E juntou os atores. Nós chamamos as startups, a gente faz chamadas para ela, a gente participa dos ecossistemas, a gente tem o que a gente chama de inovação aberta, a gente tem interação com as universidades, a gente traz as pessoas para estagiar, a gente tem programas de bolsa, que nem esse que eu te falei, de residência tecnológica. Então a gente está sempre trabalhando com isso, participa de editais que existam do governo, vai em outros hubs de inovação, a gente está sempre
sempre ligado. Só que a gente sabe muito o nosso papel. Nós temos um papel de telecomunicações. Nós vamos colocar na saúde para telecomunicações. Eu não vou desenvolver um respirador artificial, um coração mecânico. Vamos fazer a conectividade para que isso funcione, ou a inteligência para que ele vá. Então a gente está sempre mandando, tem lá www.cpqd.com.br e a gente tem sempre novidade que tem lá e está à disposição desde já. Estão convidados para conhecer, fazer um programa lá dos nossos laboratórios e a gente mostrando para vocês um pouquinho que a gente faz por lá. Show de bola, show de bola. Vou agradecer e vou fazer questão de ir lá, porque se só nesse bate-papo aqui a gente teve toda essa informação, imagina estando nativo lá no CPQD e isso vai explodir a nossa mente. Paulo, meu agradecimento. Deixa o seu convite para quem quiser vir aí na feira. Nós estamos aqui a gente está aqui na feira, está muito legal. Aproveitem que esse ano aqui a entrada é gratuita, algo inédito. Venham aprender um pouquinho, venham conhecer um pouquinho daquilo que a gente faz aqui. Pessoal, show de bola, meus agradecimentos ao Paulo. Sem palavras, sem palavras. Estou aqui viajando quando falou em abelhas, quando falou em tecnologia, uma aula para nós. Então, muito obrigado, Paulo, e daqui a pouco tem mais. Bora pro play. Obrigado.